aquilo que ocorreu no Tribunal de Contas com a presidente jubilada ou cessante, Algina Gamboa, aquilo que ocorreu há pouco tempo no Tribunal Supremo com o demissário João Leonardo, eu penso que é falta de perfil, é falta de princípio e é falta de cultura jurídica. Quando um país comercializa, coloca os valores fundantes do Estado à venda, estamos a caminho de um precipício. Estamos a caminho, ou se já não estivermos, do Estado falhado. O estado da justiça em Angola e as supostas vendas de sentenças. Começo logo para o Dr. Mário, enquanto jurista. Dr. Mário Aragão, olhando para vários escândalos de corrupção no país, qual é o real estado da justiça em Angola? Pronto, esta é uma pergunta, escrivão, que quem deveria responder qual é o real estado da justiça em Angola deveria responder os presidentes dos tribunais superiores, nomeadamente a veneranda juíza conselheira do Tribunal Constitucional, a veneranda presidente interina do Supremo, o venerando presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República de Angola, do general Eda Pita Gross. Eu acompanho muito o setor da justiça em Angola, e não só, mas nos últimos anos, infelizmente, o setor da justiça tem sido dos setores que mais está a manchar aquilo que é a visão de Angola, aquilo que é a diplomacia que Sua Excelência o Presidente João Lourenço tem estado a fazer, porque de um lado está o Presidente a trazer investidores no nosso país, do outro lado está o Poder Judicial com esses problemas, embora devemos trazer aqui o princípio da presunção de inocência, porque não conheço cidadão que vem a público a dizer que eu comprei uma sentença ou que eu comprei um processo, porque eu tenho dito que nos tribunais nós vamos encontrar processos, mas esses processos é vida de uma família. Esses processos é vida de um cidadão, porque uma má decisão e uma boa decisão pode mudar completamente o rumo de uma família. Agora, é preciso dizer que aquilo que ocorreu no Tribunal de Contas com a presidente jubilada ou cessante, Algina Gamboa, aquilo que ocorreu há pouco tempo no Tribunal Supremo com o demissário João Leonardo, eu penso que é falta de perfil, é falta de princípio e é falta de cultura jurídica. Por quê? Porque um magistrado, eu tenho dito que o magistrado deve estar comparado a um sacerdócio. É só vermos a posição de um padre ou de um diácono de uma igreja. Então, nós vamos ver que esta figura religiosa tem uma vida muito bem, vamos assim dizer, limitada. Porque eu tenho dito que se não estás preparado para ser magistrado, com todo o respeito que eu tenho para outras profissões, é melhor vender banana. É melhor. Porque a vida do magistrado não é comparada à vida de um jornalista. O jornalista tudo pode fazer. O magistrado está limitado em fazer muita coisa. É só vermos também o pouco escândalo que nós vimos dos magistrados que lutaram por causa de uma verba. Não, terem vendido uma sentença... É isto que eu estou a dizer. Supostamente, porque até se prova o contrário, os magistrados são inocentados. Mas é triste nós vermos isso nesta classe. Quem me dera que haja interferência política. Porque isso muito se discute. Não há interferência política no Poder Judiciário. Se houvesse interferência política no Poder Judiciário, eu penso que esses magistrados ali já não estariam. É só para ver que não há interferência política. E os problemas do Judiciário é resolvido no Judiciário. Só que, infelizmente, nós também vimos problema no topo do Tribunal Supremo, que é a cabeça
não é, do judiciário. Quando o topo já está em problemas, aqui os filhos também vão encontrar a sua forma de arranjar os seus problemas ou querer ficar rico. Mas a magistratura não é para fazer ricos. É preciso tirar a ideia dos juristas, dos advogados que querem ir para a magistratura com a ideia de ser ricos. Não, a magistratura não vai te fazer rico. Tu vais fazer uma formação e vai decidir em nome do povo. E essa decisão, o magistrado tem que saber que vai estragar ou melhorar a vida do cidadão. Mas eu penso que, escrivão, que a magistratura nos últimos anos, infelizmente, tem estado a tirar zero, a ter um cartão vermelho, porque, e ainda bem que a Sua Excelência o Presidente da República, João Lourenço, anuiu, e é preciso dizer que esta anuência é mormente constitucional, é uma garantia que a Constituição assim confere ao Presidente João Lourenço de anuir a cessação de funções de qualquer juiz, conselheiro que seja, mas não é interferência direta ao Poder Judiciário, porque quem tem poder, para poder, e aqui passa a redundância, para poder resolver estes problemas é o Tribunal Supremo e, em última instância, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é o órgão fiscalizador administrativo dos juízes. Portanto, eu penso que esses setores da justiça em Angola devem se reencontrar. Esperemos nós que o próximo presidente ou a próxima presidente do Tribunal Supremo seja alguém que conhece a casa, alguém que não nos traz escândalo que nós temos estado a ouvir, de venda de sentença, de transferências ilegais de funcionários, de jubilação compulsiva a pares do mesmo tribunal. Espero eu que venha uma presidente que consiga unir e consiga também ver aquilo que é a dinâmica que o Executivo está a dar. Se de um lado está o Executivo a lutar na diversificação da nossa economia, é preciso que a justiça seja clara, seja aberta, para que o investidor venha para o nosso país com uma garantia de que, havendo conflito, o processo seja resolvido com lisura e transparência. Muito obrigado. Doutor Rui, como é que olhando para o estado da justiça em Angola e as supostas vendas de sentenças, a justiça está moribunda? Moribunda, está infelizmente numa situação muito degradante, e o Mário, meu amigo, sabe disso, que eu, mesmo não sendo jurista, mas sempre me debati sobre a falta de confiança das instituições do Estado. E uma das instituições que muito me preocupa, é efetivamente as instituições de justiça. Porque entende que a justiça é a última esperança do cidadão. Infelizmente, e disso o doutor sociólogo, o professor catedrático da Universidade de Coimbra, o doutor Boaventura de Sousa Santos, quando um país comercializa, coloca os valores fundantes do Estado à venda, estamos a caminho de um precipício. Estamos a caminho, ou se já não estivermos, do Estado falhado. Logo, é preocupante essas notícias da venda de sentenças, porque colocam de tal forma a descrença do nosso Estado democrático de direito que nós somos, coloca Angola numa situação de desconfiança permanente e, sobretudo, e o Mário tocou nesse assunto, era também o que queria dizer, gastos, digamos, sem qualquer resultado de tentativas que o Presidente da República fez ao longo desses anos que está no poder, de tentar lavar de alguma forma a imagem já beliscada desde a governação anterior do país. E segundo o que consta, portanto são dados, creio que é do Novo Jornal, que tinha feito uma investigação em que indicava que os gastos do Presidente da República nas viagens estão aí próximos de quase $1 bilhão.
e logo e veja alguém que coloca um investimento tão grande para tentar, portanto, credibilizar um país, e surgem pessoas que constantemente vão manchando o nome deste país, provocando com que o que deveria se recuperar no investimento feito para tentar buscar investidores estrangeiros no país não acontece. Porque eu tenho dito e repito, Angola não é o único país deste mundo. O mundo tem vários países. E um bom empresário, um bom investidor, ele tem um foco na obtenção de lucros. E tudo aquilo que for a beliscar a possibilidade de obtenção de lucros, ele desiste, não confia. E toma uma outra opção. E as opções são várias. Há vários países que nós temos com recursos e que oferecem melhores condições para, portanto, o exercício econômico, diferente daquilo que acontece aqui em Angola. A situação da venda é vergonhosa, de tal sorte que alguém que queira, de alguma forma, trazer os seus dinheiros cá, e que sabe que qualquer instituição deve sempre ter, é por isso que várias instituições, sempre que se formam, deve ter um gabinete de advogados e por aí fora, porque ele sabe que só o exercício econômico vai ser baseado com regras, com leis daquele determinado país. Mas, se houver efetivamente justiça, a possibilidade deste investidor confiar neste país é grande. E se os ventos que correm demonstram que efetivamente o país não oferece condições para que, numa eventualidade de situações, esta pessoa venha a perder, e como já aconteceram em muitos casos que no passado, então ele desiste. E desistindo, estamos a colocar, efetivamente, a atrasar o desenvolvimento do país. Então, é importante que as pessoas olham para Angola e procuram pensar, efetivamente, primeiro, serem patrióticos. É importantíssimo um dia você ter a oportunidade de merecer um lugar. E falando um lugar como é de juiz, o Mário disse muito bem que deveria ser a última reserva moral da sociedade. A sociedade, quando está a caminhar à ruína, a sua base que assenta é a justiça. E a justiça, que posso adicionar aqui também, sendo cristão, a igreja, que é importante. Quando esses valores se dissipam, desaparecem, efetivamente nós estamos num caminho muito sério. Adicionalmente, é olhar, por exemplo, uma reportagem que acompanhamos na televisão de um jovem, pouco menos mais de 20 anos, por aí, 21, 22 anos, que sem qualquer remorso, qualquer sentimento, diz, por exemplo, que não se arrepende de ter tirado a vida de alguém. Mas isso só ocorre porque as instituições não garantem a justiça. As pessoas não têm medo. Eu aqui arriscava mesmo, embora sendo cristão, e porque também a Bíblia nos ensina que no passado havia rigor, de tal sorte que algumas pessoas eram mesmo decepadas as cabeças. Desculpa aqui o termo ser um bocadinho duro com a expressão, mas se calhar não deveríamos ter optado por terminar a pena de morte. Era importante primeiro para organizar, não estou a ser muito radical, até quem me conhece sabe que não, mas para algumas eventualidades eu acho que serve. Isso é ido de encontro àquele jovem, mas aquele jovem não pode simplesmente significar ele próprio que diz aquelas palavras. Ele deve significar uma sociedade que está se deteriorando cada dia que passa. É uma sociedade que deve olhar aquelas palavras e fazer a comparação com aquilo que está a acontecer com aqueles que deveriam manter de facto a justiça aqui em Angola. Portanto, imagine um jovem daquele que tira
vida de alguém, é levado, é filho de alguém, e já ouvimos esses casos, é filho de alguém e leva a barra de tribunal. Obviamente que são palavras ditas, o Mário trouxe aqui um instrumento jurídico muito importante, que é a presunção de inocência, apesar de o jovem ter afirmado e assumido a autoria do crime, mas ainda assim ainda goza da presunção de inocência. Mas nós já ouvimos casos aqui, escrivão, de determinadas situações também que foram cometidas, e os filhos desses camaradas, muito sinceramente, de repente desapareceram das prisões, ou aliás, foram sentenciadas, estavam a cumprir penas, mas depois alguém os terá visto em outras paragens. Portanto, essas são as tais vendas. Este tal modelo que acontece. Há pessoas que efetivamente deveriam pagar pelo crime cometido, mas lhe dão 3 meses, 6 meses, 1 ano. Portanto, ele volta, é uma pessoa que não está reabilitada, ele volta à vida pública e comete novamente os crimes, porque as pessoas que deveriam garantir isto, efetivamente, fazem isso como um ganha-pão. E é aqui que eu vou repetir novamente o que eu disse no primeiro tema. Quando o servidor público se torna empresário, ou pelo menos usa as funções que tem para se tornar um empresário, o lado privado se sobrepõe ao interesse público. Infelizmente é o que nós acompanhamos aqui na nossa sociedade. Ok. Dr. Mário Aragão, olhando para o afastamento do doutor, nesse caso, o ex-presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, será que tem a ver com várias acusações que pesam sobre ele, sobretudo vários órgãos de comunicação social têm estado a publicar, a extorsão, vimos a denúncia do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que acusava o sobrinho de Joel Leonardo, que estava envolvido em extorsão, corrupção e vendas de sentenças. Isto chegou aos ouvidos do Presidente da República, João Lourenço, e tantas outras informações. Será que isso pesou a Joel Leonardo para poder forçar a sua saída? Escrivão, eu penso que o Presidente da República não interfere no setor judiciário. O Presidente da República, mesmo se assim o for, as denúncias que foram feitas, quer por jornalistas, quer por cidadãos que se identificaram, e aqui o Dr. Augusto Tomás, que se identificou na altura, penso eu que isso aconteceu aí em 2023, se mora numa Tressoa, eu penso que não é competência do Presidente da República. Aliás, os juízes não são exonerados, os juízes jubilam, tendo em conta o limite da idade, aquilo que a própria lei em si, judiciária assim impõe. Mas os juízes podem livremente, de acordo com a sua consciência, meterem o seu cargo à disposição. Esse escândalo todo forçou Joel Leonardo a abandonar. Portanto, até que se prove o contrário, até que a PGR, eu acredito que a PGR também já tem aqui momento apropriado para poder vir a público o seu porta-voz da PGR e dizer a quando anda as investigações que foi aberta. Não, permita-me só. A quando anda. Eu queria trazer aqui uma situação caricata que eu estive a ler ainda hoje, que dizia claramente, eu não sei se é verdade, se não passa do fake news, que o presidente, ora, o juiz-presidente Joel Leonardo, o ex, terá dito junto ao PGR que ninguém o avisou que o que estava a fazer e cometer era crime. Muito sinceramente, a ser verdade. Não, por isso que eu estou a dizer, era importante que a PGR, porque em 2023, dos primeiros escândalos que nós fomos ouvindo também nas redes sociais, a PGR abriu um inquérito contra esse mesmo magistrado. De lá para cá, não se conhece os resultados deste inquérito. É preciso que a PGR traga os resultados do inquérito, embora salvaguardando os princípios fundamentais que o cidadão Joel Leonardo tem. Porque uma coisa é ser juiz-presidente, outra coisa é ser cidadão Joel Leonardo. Independentemente do processo ser público, mas ele tem os direitos que devem ser salvaguardados. Certo. Eu penso que, não acredito muito que seja os escândalos, mas eu acredito que provavelmente o senhor ex-presidente compreendeu
que era a altura de não manchar mais o setor judiciário por aquilo que muito se falava. Então é por escândalo. Não, permita-me Não, só. então é por escândalo. Não, permita-me só. Se ele não, teve essa permita-me consciência, é por escândalo mesmo. Não, permita-me só. E não foram poucos, pelo menos vai aquilo que perceber. vem saindo, Vai perceber, Rui. muito Tenho de deixar sinceramente. terminar porque vai perceber. Não pode me interpretar. Não estou a interpretar. Quer dizer, Portanto, eu penso que o presidente tem este direito de meter o cargo à disposição. E a Sua Excelência é um presidente anuiu. Agora, é preciso dizer que eu conheço o setor judiciário desde, vamos assim dizer, o primeiro presidente, Cristiano André. Mas no caso da juíza, o Presidente da República permita-me só. Estamos a falar do João Leonardo. Nós ouvimos não, estamos a falar do João Leonardo. Eu penso dizer que claramente está a desviar o tema, né? O tema é João Leonardo, não é Dalgina Gamboa. Este é um assunto já fechado, né? O setor da justiça. Sim, esse é um assunto já fechado. Mas eu penso que aqui, desde a fase do Dr. Cristiano André, Manuel Miguel da Costa, Rui Ferreira, não se assistia a grandes escândalos na justiça. Não se assistia a escândalos na justiça. Quando do Dr. João Leonardo começou a assistir vários escândalos, até que se prova o contrário. Todo cidadão que estão envolvidos, seus nomes estão aí nas redes sociais, até aqui são inocentes. Mas é preciso que a Procuradoria-Geral da República venha a público e diz se de facto há processos criminais a decorrer contra estes cidadãos. Não precisa vir trazer o fundo do processo, porque a nossa Constituição da República de Angola também salvaguarda o direito ao julgamento justo dos cidadãos. Os cidadãos devem ser julgados justamente com todos os direitos inerentes à lei, que é direito a advogado, direito à réplica. Esses direitos têm de salvaguardar o cidadão. Agora, que a nossa justiça, nos últimos anos, com a liderança do juiz Leonardo, não esteve bem. Aqui estamos todos de acordo com o mal andamento da justiça. Mas é preciso dizer, e esta falsa ideia, de que a política interfere no poder judiciário. Se a política interferisse no poder judiciário, eu acredito que o juiz Leonardo nem sequer até 2023 estaria. Eu acredito que não estaria. Porque a política não deveria permitir que esses escândalos, supostamente feitos pelo gestor cessante do Tribunal Supremo, pudesse caminhar até aqui. Agora, é preciso dizer que o Tribunal Supremo é a última instância do Poder Judiciário, mas é preciso aqui trazermos a reforma judiciária. E é na reforma judiciária que nós vamos discutir essas problemáticas. É no Conselho Superior da Magistratura, com os vogais, que se deve discutir isso. Me parece que até os vogais meteram ouvidos de marcador com esses escândalos. Porque seriam os vogais. Aliás, em 2023... houve uma deliberação do plenário do Tribunal Supremo a suspender o venerando juiz presidente Leonardo. O Supremo remete ao Conselho para dar tramitação. O que é que o Conselho Superior da Magistratura fez? Revogou um ato do Tribunal Superior. Estamos a inverter a pirâmide. Como é possível um Conselho Superior da Magistratura Judicial, que não é órgão de soberania, revogar um documento saído em plenário? Portanto, é preciso... Permita-me só, Rui. Tem de estranhar. Sabe por que tem de estranhar, Rui? Tem de estranhar. Porque a justiça em Angola... Mas está mesmo com a pirâmide invertida. Não é só a justiça, Rui, é a sociedade. Mas você que trouxe essa expressão. Eu tenho que trazer essa expressão. Porque eu não posso acreditar que um órgão inferior revoga uma decisão de um órgão de soberania. Eu não posso acreditar. E se... Dr. Mário, enquanto jurista, eu acho que é excesso de zelo. É excesso de zelo, é excesso de confiança, é impunidade, é falta de experiência jurídica e é falta de experiência judiciária. Porque quem é vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial deve saber de antemão que o Conselho Superior não é superior ao Tribunal Supremo. Não é superior. O Tribunal Supremo está nas três figuras de Estado, que é a Presidência da República, a Assembleia Nacional e os tribunais, que é o Tribunal Supremo. Mário, os tribunais não se entendem. É que em Angola, nós vimos um caso caricato, e é o caso do Zeno.
em que houve uma deliberação de um tribunal, que é o Tribunal Constitucional, e que depois da deliberação não foi tida nem achada e acabaram por, digamos Rui, que... os tribunais e Mas o Rui sabe num disso. país sério, O Rui sabe num disso. país E o sério, Rui num sabe país disso. sério. O Rui sabe disso. Isso também é um escândalo. O Rui sabe disso. O Rui sabe disso, tem noção disso. Que os tribunais julgam os processos. Exatamente. E as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. Exatamente. Não há meia curva. Exatamente. Se o Constitucional deu ou determinou uma decisão, qualquer tribunal, não importa se é Supremo, se é relação, Exatamente. se é comarca, deve categoricamente assumir a decisão do Constitucional. Mas não foi o que aconteceu. É isso que eu estou a dizer. São os tais Ainda não- escândalos. É isso que eu estou a dizer. É excesso de impunidade. É excesso de, até posso aqui dizer, abuso de confiança. Confiança, exatamente. Abuso de Exatamente. confiança. E os magistrados devem saber que eles têm uma função nobre. Se o Sacrificado magistrado não por souber Mário. que é uma função nobre de ser juiz, não de ser mercantil, não de ser empresário, naturalmente nós vamos ver os processos a serem decididos. E que é preciso tirarmos a ideia falsa que existe interferência política nos tribunais. Não existe interferência política Obrigado. nos tribunais. Doutor Rui, olhando para os últimos escândalos que envolvem supostamente o doutor Joel Leonardo, vimos o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, a denunciar um dos sobrinhos de Joel Leonardo, estar a ser usado para que ele fosse o elo de ligação da extorsão de vendas de sentenças. E volta e meia estamos a ver o ex-presidente, nesse caso o Dr. Joel Leonardo, a pedir demissão, supostamente a pedir demissão, levando, ou melhor, informando ao Presidente da República que o que leva a tomar esta decisão é o estado de saúde. Será que é o inverso? O Joel Leonardo viu a pressão e o seu nome manchado ao longo do seu mandato levou-lhe a pedir a demissão? E demorou. Ele já devia ter feito isso já muito antes. Se o problema é de facto a consciência de não manchar o seu nome, ele arrastou este processo e o nome dele já está na lama. Infelizmente, mas, como se diz, né, antes tarde do que nunca. E isso demonstra claramente a fragilidade institucional e possível captura do sistema judicial do nosso país. E captura por esses elementos que muitas vezes, o Mário chamou aqui e falou sobre isso, muitas vezes não estão preparados para assumirem determinadas funções. E aqui concordo que é preciso fazer a reforma da justiça angolana. E já é muito que se fala sobre essa reforma. E nós perdemos, o presidente João Lourenço perdeu como reformista, apesar de ter-se pretendido ser, depois da sua saída, como reformista, sobretudo no campo econômico, mas a primeira impressão que nós tivemos nos seus primeiros 2 mandatos é que era um presidente que iria fazer determinadas reformas. Infelizmente, o partido não o ajuda, o partido captura. Eu tenho dito, deixa só o que eu digo sempre. Ouça só o que eu digo. Eu digo sempre que mesmo que você chama o Barack Obama e ser o militante do MPLA para governar este país não vai andar. Não, mas é preciso. Este país não vai andar. Porque o problema não está na pessoa, o problema pode não estar no presidente João Lourenço. E quem lê o livro, apesar de ser um livro escrito por outras formas, mas quem lê o livro do Dr. Benja Satula e a sua esposa, do presidente José Eduardo dos Santos, há de entender que determinadas figuras, sobretudo no papel do presidente da República, fica capturado, como dizia João Paulo de Ganga, fica no Cafrica. O MPLA sabe de facto cafricar os seus líderes. E tem um problema. Também sabe abandoná-los quando chega o momento. E sempre chamamos atenção ao presidente da República, João Lourenço, para que de facto fique mesmo atento. Porque eles estão a fazer a cama para amanhã, depois de deixar o poder, ser responsabilizado por situações que, infelizmente, ele não fez.
Então, e eu dizia, a mesma postura que o Presidente da República teve quando, portanto, da saída da juíza veneranda do Tribunal de Contas, que aconselhou, depois daquelas situações, verificando que havia de facto alguns indícios aí, aconselhou a deixar o poder. Já deveria ter feito, porque nós vimos a Ordem dos Advogados, portanto, uma série, a PGR, uma série de situações que foram ocorrendo com o juiz Leonardo, e que houve um atraso no Presidente da República para o aconselhar a criar essa desculpa de doença. Houve um atraso. E o atraso acabou por manchar, de facto, vai manchando a governação do Presidente da República. E através desse tipo de comportamento, a corrupção, que era a bandeira do Presidente da República, começou a voltar paulatinamente aqui na nossa sociedade. E nós temos estado a verificar, inclusive num período em que um dos exímios investigadores que nós temos aqui na nossa praça, o Rafael Marques, ficou calado durante muito tempo, porque o princípio que foi prometido de combate à corrupção pelo Presidente da República, numa primeira fase estava aí a tentar engatinhar, mas prontos, foi se deparar num manto de marimbondos, abutres, que assumiram de facto o papel e têm estado a tentar restringi-lo a tomar determinadas medidas, e que o resultado é efetivamente o que vai infelizmente acontecendo. Então, o Presidente da República ainda tem aí cerca de 20 e tal meses, ou 19 ou 20 e tal meses por aí. É tipo aquele, portanto, o atleta de São Silvestre, está na sua reta final. E nesse momento, eu, na figura dele, já não deveria mais suportar qualquer incompetência. Seja lá onde for, ele tinha que intervir enquanto titular do Poder Executivo, ele tinha mesmo não interferir, mas intervir aí, que seja por conselho ou por uma outra forma, mas para poder ajudar a sair limpo. Mário, hoje é dia 11, 12. Hoje é 12 de setembro, onde foi 11 o dia negro para a história dos Estados Unidos. Sim. Estamos aqui hoje e eu tenho a certeza que depois de 2027, não é? Espero que seja para já ganhar as eleições, porque se for o MPLA estaremos aqui novamente e seremos chamados pelo escrivão e eu ele dizer, olha como estão a tratar o ex-presidente João Lourenço. Portanto, é preciso nesse momento ser firme e atuante, porque as coisas não estão bem. A popularidade do Presidente da República, que tomou em 2017, 18 e 19, vai decaindo. E tudo não é porque ele é que está no judiciário, não é ele que está no Ministério XYZ, mas as pessoas que ele confia não estão a dar os resultados que ele espera. Eu penso já para terminar, Dr. Mário Aragão, vou já terminar, Permita-me só dar aqui algumas notas que o Rui levantou, mas penso que fê-lo de uma forma política. Quando pedi a intervenção do presidente João Lourenço face aos escândalos do campeão da ilegalidade, que é o João Leonardo, é o campeão da ilegalidade. Esse termo é forte. Eu penso, mas é para estar sendo dito por um jurista. Campeão da ilegalidade, os atos estão aí praticados. Vimos a jubilação de uma juíza conselheira Joaquina Nascimento, que estava em plenas funções. Vimos a jubilação de um outro juiz conselheiro, Aurélio Simba, que também estava nas plenas funções. Portanto, foi o juiz da ilegalidade. Mas eu penso que o presidente João Lourenço teve muito bem em não interferir no poder judiciário, porque se assim o fosse, eu penso que a bandeira da oposição poderia estar por cima do presidente João Lourenço e a dizer que está novamente a política a se envolver. Não, permita-me só, Rui. Permita-me só. Rui, permita-me só. Eu tenho dito que o problema do judiciário deve ser resolvido pelos venerandos juízes conselheiros no judiciário.
E o presidente fez-lo muito bem em estar no executivo, que é o lugar dele, e deixar com que o judiciário resolvesse os seus problemas. Mas, Mário, É o judiciário, nas palavras do Presidente da República, é o judiciário que aconselhou uma outra juíza a deixar o lugar. É o judiciário que deve resolver. Sim, mas nós só ouviu o Presidente da República. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos o Presidente a falar isto que o Rui está aqui a dizer, na tomada de posse do novo Presidente do Tribunal de Contas na altura. E aconselhou ao novo Presidente a ler as funções de Presidente, a ler as funções de juiz conselheiro, porque o juiz conselheiro deve saber quais são as suas funções. Quando se vai, permita-me só, públicos devem ser, permita-me só, Rui, de reformas que devem ser feitas. Quando se vai, uma delas, Mário, sim. E aí se calhar o Presidente da República seria, por isso que eu disse que ele pode fazer sem necessariamente ter que, digamos, fazer interferir. Essa interferência direta. Por exemplo, a nossa própria Constituição, em 2021, quando nós fizemos alterações pontuais, deveríamos ter alargado ainda mais a própria alteração da Constituição, dando possibilidade com que o sistema judiciário do país tivesse, se calhar, a caminhar por portanto, a estrada da justiça que nós todos pretendemos. E perdeu-se essa oportunidade, e provavelmente o Presidente da República nunca mais vai ter essa oportunidade. Não estou em crer que o próximo ano, que é o ano que mesmo mais no político, âmbito partidário, como também a nível nacional, ele vai ter os desafios muito grandes que ele vai ter, portanto, essa oportunidade de fazer a alteração mais alargada da Constituição. Portanto, há que adotar aqui outros mecanismos de intervenção, não direta, mas na base, quer da própria Constituição, portanto, daquilo que lhe reserva enquanto Presidente da República, quer